Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e este é o 18º vídeo da série Álbuns Essenciais na História da Música, onde continuarei a apresentar 5 álbuns que, no meu entender, são essenciais para a história da música. E começando aqui pela primeira recomendação de hoje, é indiscutível, é daqueles álbuns que tinham que estar aqui nos vídeos. Portanto, primeira recomendação de hoje, Bruce Springsteen, com o seu álbum de 1975, Born to Run. O que é que há a dizer aqui do Born to Run do Bruce? É o terceiro álbum de estúdio do Bruce Springsteen e é claramente aquele álbum que o lançou para a ribalta, nomeadamente a nível mundial. Ele já tinha lançado 2 álbuns nos Estados Unidos, ele já era bastante conhecido, mas a nível mundial foi claramente este álbum que o lançou para a ribalta, que o catapultou para outros voos. Daqui saíram apenas 2 singles, mas o álbum tem várias músicas boas e marcantes do Bruce. Nomeadamente a música que dá o título ao álbum, Born to Run, mas também outras, Thunder Road, Jungle Land. Portanto, são músicas que ele até costuma tocar nos concertos que dá ao vivo. Eu agora vou ser muito sincero relativamente a este álbum. Este álbum eu tenho relativamente pouco tempo, talvez 2 semanas. Nunca o tinha tido nem em CD nem em vinil. Portanto, eu tenho já alguns álbuns de estúdio do Bruce Springsteen, mas este por acaso não tinha. Mas conhecia grande parte das músicas do álbum, algumas. Portanto, músicas que aparecem em coletâneas do Bruce Springsteen e outras que aparecem em álbuns ao vivo do Bruce. De modo que tinha grandes expectativas relativamente a este álbum, até porque há muita gente que o considera o melhor álbum da carreira do Bruce. Outros não, outros consideram outros álbuns, nomeadamente o Born in the USA. De modo que eu tinha grandes expectativas relativamente aqui ao Born to Run do Bruce. E acabei por ficar um bocadinho desiludido. Não digo que não é um bom álbum, que não é um grande álbum, mas as minhas expectativas é que se calhar eram demasiado altas. A crítica aqui foi unânime, portanto, foi aqui unanimidade total. Ele chegou a terceiro lugar no top dos Estados Unidos. No Reino Unido não foi tão famoso, 36º lugar, mas já sabe aquela rivalidade que havia entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Portanto, o Bruce era mais, como era dos Estados Unidos, obviamente que tinha que ter mais sucesso comercial nos Estados Unidos. Ele está no 21º lugar na lista mais recente dos 500 melhores álbuns de sempre da história da música para a revista Rolling Stone. Portanto, está muito, muito bem classificado. Mas eu, como disse, não posso considerar o meu álbum preferido do Bruce Springsteen. Nem sei dizer qual é. Portanto, eu posso dizer que este álbum, quando ele me chegou, talvez há 2 semanas, chegou-me juntamente a outro álbum dele, que esse eu já o tinha em CD e já o conhecia, mas em vinil então ainda me soa melhor, que é o Nebraska. Portanto, é um álbum mais acústico, ele gravou sozinho. Posso dizer que prefiro claramente o Nebraska aqui ao Born to Run. Mas se calhar eu não consigo definir qual é o meu álbum preferido do Bruce Springsteen. Andará ali talvez entre o Born in the USA e o The River. Claramente não será aqui o Born to Run, mas tinha o que trazer porque este álbum é uma referência na música a nível mundial. Portanto, primeira recomendação de hoje, o Bruce Springsteen com o seu Born to Run, álbum de 1975. A segunda recomendação de hoje é muito mais contemporânea. Portanto, é de uma artista relativamente nova, não só na música, mas também nova na idade. E é uma artista que eu gosto bastante. Portanto, segunda recomendação de hoje, a Lorde com o seu Pure Heroine. Portanto, álbum de 2013. O que é que há a dizer aqui do Pure Heroine da Lorde? Portanto, é o álbum de estreia da Lorde. A Lorde é neozelandesa. E quando este álbum foi lançado, portanto, em 2013...
ela ainda tinha 16 anos, ia fazer 17 anos pouco tempo depois, mas quando ele foi lançado ela ainda só tinha 16 anos. Não há palavras para definir aquilo que eu gosto deste álbum. Este e o álbum que eu vou apresentar a seguir estavam esquecidos. Eu esta semana estive a fazer ali uma remodelação na minha coleção e estes estavam esquecidos e estes já deviam ter entrado claramente em vídeos anteriores. Portanto, eu gosto bastante da Lorde. Ela tem 3 álbuns, um deles mais recente, e assim ainda não o tenho, mas tenho o primeiro em CD e em vinil e tenho o segundo em CD. Mas este claramente para mim é o melhor álbum da Lorde. E uma história curiosa, isso também me alertou um bocadinho, por isso é que também andei à procura do álbum, ele estava ali um bocadinho perdido, porque esta semana saiu, o ano passado já tinha saído, e eu faço muitas vezes menção a essa lista que eu uso bastante como referência, a revista da Rolling Stone. O ano passado, há coisa de um ano, saiu a lista dos 500 melhores álbuns de sempre da história da música. Esta semana saiu a lista das 500 melhores músicas de sempre da história da música. A lista também já não era atualizada, salvo erro, desde 2003 ou 2004. E para grande espanto meu, grande espanto para mim não, mas acaba por ser um grande espanto por estar tão bem classificado. Nem eu imaginaria, mesmo sendo um fã da Lorde, nem imaginaria que estaria tão bem classificado. A Royals, que foi a música claramente que a catapultou, está no 30º lugar dessa lista, das 500 melhores músicas de sempre. Portanto, e aqui é uma lista muito elaborada, controversa. Uma lista bastante controversa, já se sabe, mas é claramente se calhar a lista que mais trabalho dá a fazer, portanto há que respeitar os critérios e as escolhas que as pessoas, se concordam ou não, isso fica ao critério de cada um. E é daqueles álbuns, este álbum não é só o álbum do Royals, que é uma música que toda a gente conhece. Ele tem 10 músicas, são as 10 boas. Este álbum é daqueles que não tem nenhuma música má. Este e o álbum que eu vou apresentar a seguir. Portanto, é um álbum que é considerado Dream Pop, Electropop. Daqui saíram 4 singles, mas claramente o Royals foi o que teve maior destaque. Ele vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo. A crítica foi positiva, mas houve algumas divisões. Portanto, a Lorde introduziu aqui um estilo um bocadinho diferente e houve algumas divisões, mas no geral foi bastante positiva. Inclusive ele esteve nomeado para vários prémios do ano e chegou a 3º lugar no top dos Estados Unidos e a número 4 no Reino Unido. Segunda recomendação de hoje, um disco que eu gosto bastante, uma artista que eu gosto bastante, a Lorde com o seu Pure Heroine. A terceira recomendação de hoje é outra que também estava esquecida, e esta é imperdoável, porque assim, eu no primeiro vídeo que fiz aqui no canal apresentei-o nesses 5 álbuns que apresentei no primeiro vídeo, disse que um dos álbuns era de uma banda, era desta banda, e aquele álbum era um dos discos da minha vida, portanto. E este álbum não fica, no meu entender, não fica muito atrás. Portanto, terceira recomendação de hoje, os Bon Iver, com o seu álbum de estreia, For Emma Forever Ago. Portanto, álbum de 2007. Como disse, é o álbum de estreia dos Bon Iver, e eu no primeiro vídeo mencionei que gosto bastante dos Bon Iver, e tal como mencionei no vídeo anterior relativamente aos do War on Drugs, também os Bon Iver estão a um álbum de eu os colocar no meu top 10 de bandas favoritas. Gosto bastante, eles têm 4 álbuns, portanto adoro, venero completamente os 2 primeiros. Depois tive uma grande desilusão, provavelmente talvez a maior desilusão que tive no que diz respeito à música, foi o terceiro álbum deles. Para mim é pavoroso.
Depois redimiram-se no quarto álbum, mas não posso dizer que seja um álbum que eu gosto tanto como este, o primeiro deles. Nem o segundo, que é um álbum homónimo que chama-se também Bon Iver, que apresentei no primeiro vídeo, portanto, isto está nos 5 álbuns da minha vida. Portanto, o quarto álbum é bastante bom, mas para mim não é tão bom como este primeiro, nem como o segundo. Este álbum tem claramente aqui uma música a destacar. É tal como o The Lorde, é um álbum que não tem músicas más, mas não tem mesmo músicas más, na minha opinião. Mas é aqui claramente uma música a destacar. Teve covers de outros artistas, nomeadamente da Birdie, que é o Skinny Love. Portanto, muita gente até poderá não conhecer os Bon Iver, mas conhece, se não conhece de nome, se ouvir a música, conhece claramente a música Skinny Love. E os Bon Iver é claramente indie rock. Deste álbum saíram 3 singles. E é assim, ele não teve grande sucesso. Também era o álbum de estreia. Não teve grande sucesso nas tabelas, quer dos Estados Unidos, quer do Reino Unido. Mas é dos álbuns que vende mais em vinil. Ou seja, depois que houve o grande ressurgimento do vinil, é dos álbuns que vende mais em vinil. Portanto, achei isto bastante curioso. A crítica foi bastante boa mesmo. Bastante boa. Aliás, ele foi considerado o álbum do ano para algumas revistas da especialidade. Na tal lista que eu costumo mencionar, dos 500 melhores álbuns de sempre para a revista Rolling Stone, ele está nessa lista dos 500, embora esteja um bocadinho mais cá para baixo. Está no lugar 461. Mas é um álbum que eu adoro, tal como o The Lorde. É daqueles álbuns que eu considero 5 estrelas. Portanto, terceira recomendação de hoje, os Bon Iver, com o seu álbum de estreia, For Emma, Forever Ago. A quarta recomendação de hoje é daquelas que esta toda a gente conhece. Alguns poderão não conhecer os Bon Iver. A Lorde penso que conhece. O Bruce Springsteen claramente toda a gente conhece. E este aqui, está, em termos de reconhecimento, estará certamente ao nível do Bruce Springsteen. Em termos de qualidade, isso já é outra história. Para mim não está longe disso. Mas claramente este álbum é um álbum marcante. Eu tinha o que trazer aqui. Quarta recomendação de hoje, o Bryan Adams com o seu Reckless, álbum de 1984. É assim, o Bryan Adams, quando eu comecei a ser um aficionado de música, chegou a ser um dos meus cantores favoritos. Mas estamos a falar ali inícios dos anos 90. Ele lançou ali um álbum, penso que foi em 91, um álbum duplo, Waking Up the Neighbors, que eu considero fabuloso. E na altura tornou-se um dos meus artistas favoritos. Mas depois disso cheguei a um ponto que desisti completamente do Bryan Adams. Mas aqui claramente este álbum é um álbum marcante para a história da música, mas marcante mesmo. É o quarto álbum de estúdio da carreira do Bryan Adams e é claramente é considerado o melhor álbum da carreira, embora eu goste bastante desse Waking Up the Neighbors de 1991. Daqui saíram 6 singles e um facto curioso é que desses 6 singles todos foram top 15 na tabela dos Estados Unidos, os 6 singles, e a crítica foi muito boa mesmo. Ele chegou a número 1 no top dos Estados Unidos e a número 7 do Reino Unido. Eu, em conversa com o meu amigo brasileiro, o Mário Policano, ainda a semana passada, ele estava-me a falar aqui neste álbum, e ele estava-me a dizer que este álbum parece quase uma coletânea, e de facto é verdade, porque isto tem aqui músicas muito boas. Apesar de eu não ser agora nem de perto nem de longe um fã do Bryan Adams, este álbum aqui dispensa apresentações. One Night Love Affair, Run to You, Heaven, Somebody, Summer of 69, It's Only Love. Portanto, este álbum também é daqueles que é bom do princípio ao fim. Gosto ou não do Bryan Adams. O Heaven para mim é daquelas músicas, talvez no meu top 50 de sempre. Acho-a fabulosa. Uma coisa curiosa,
a música Summer of '69 é inspirada no verão que ele passou. Aliás, ele na altura morava cá em Portugal em 1969. Portanto, quarta recomendação de hoje, um álbum que dispensa apresentações. Bryan Adams com a sua obra-prima Reckless, álbum de 1984. A quinta e última recomendação de hoje, aquela que eu trago em CD, esta também. Este CD estava-me completamente perdido. Eu estive como disse, estive a remodelar a minha coleção, nomeadamente a parte dos CDs. Eu estava completamente perdido. E de modo que eu não tenho a minha coleção. Há muita gente que tem a coleção catalogada e dividida, alguns até por ordem alfabética, que eu não critico. Acho que cada um deve organizar a coleção da melhor forma possível. Eu não faço assim. Pronto, a minha coleção, eu como já disse em vídeos anteriores, é muito extensa em CDs. Pronto, eu CDs tenho para cima de 4 mil CDs. Embora, tal como já disse em vídeos anteriores, a minha grande paixão atualmente é claramente o vinil. De modo que muitas vezes os CDs estão esquecidos. E tenho 3 salas em que distribuo a minha música, nomeadamente uma sala que é só dedicada à música, uma sala mais pequena, e é onde está lá a maior parte da minha coleção de CDs. E aquilo são prateleiras e prateleiras carregadas de CDs. Alguns tinham 3 filas, ou seja, a fila da frente e 2 para trás. E muitos deles estavam para lá esquecidos. Tirei tudo para fora e estive a dividir. Eu divido a minha coleção da seguinte forma: divido por gosto, por preferência do álbum e até do artista. Portanto, há aqueles que eu considero 5 estrelas e 4 estrelas, estão nessa tal sala onde tenho a maior parte da minha coleção. Depois, nesta sala aqui, onde faço os vídeos, está aqueles que eu considero 3 estrelas, que a maior parte deles está ali atrás. E depois tenho outra onde estão, não vou dizer os fracos, nem os monos, mas os menos bons. E então encontrei este álbum aqui, que é a quinta recomendação de hoje e para a qual eu peço especial atenção. Portanto, quinta e última recomendação de hoje: o Spain, com o seu álbum de estreia, The Blue Moods of Spain. O que é que há a dizer aqui do Spain? Porque eu tenho que apresentar o Spain, porque eu ainda estava hoje a falar com um amigo meu, há relativamente pouco tempo, mas é um amigo com o qual eu estou a criar uma boa amizade e que falamos diariamente de música e temos gostos, inclusive temos gostos bastante parecidos. E hoje a falar com ele não conhecia o Spain e foi ouvir um bocadinho e gostou. Este é o álbum de estreia do Spain. Daqui saíram 2 singles. A crítica aqui, isto tal como a Lorde é considerado Dream Pop, mas isto tem de se ouvir para definir. Eu acho que isto marca um estilo claramente diferente e muito melancólico. Eu sinceramente não consigo comparar Spain a outras bandas. Sinceramente não consigo. Vejo aqui algum bocadinho de Red House Painters, mas muito mais calmo, muito mais calmo. As críticas aqui foram muito, muito divididas e muito opostas. Ou disseram mais ou menos, ou disseram muito bem. Algumas críticas foram muito, muito favoráveis e outras nem tanto. Curiosamente, as críticas mais recentes ao álbum, todas disseram bem. Este álbum e o Spain também é uma história curiosa, porque eu conheci o Spain quando morava em Braga, foi onde tirei o meu curso na universidade, e o colega de casa tinha um CD gravado e ele punha a tocar, e foi a primeira vez que ouvi o Spain, mas sem saber que era Spain, porque aquilo nem ele sabia o que era, porque aquele CD tinha-lhe sido dado, nem ele sabia o que é que era.
De modo que eu ouvia aquilo, adorei isto logo à primeira, mas nem sabia o que era. Neste caso nem era este álbum de estreia do Spain, era o segundo álbum. Só anos mais tarde, estamos a falar de 1997, 98, só anos mais tarde, ali por volta de 2002, quando eu fui morar para Lisboa, eu cheguei a morar inicialmente muito perto do Colombo, nas traseiras do Centro Comercial Colombo, de modo que ficava muito pertinho para as traseiras do Colombo e para a FNAC. Ia com muita frequência à FNAC. Chegava a ir à FNAC do Colombo às vezes 3 vezes ao dia, quando estava de folga. E muitas vezes, na altura, estava muito virado para a música alternativa e punha a tocar. Eles tinham aquelas máquinas para se ouvir os CDs, passava-se o código e punha-se os CDs. E numa dessas vezes, este CD estava lá e gostei da capa, deixa-me experimentar. Passei, reconheci logo a voz e disse: epá, finalmente encontrei, passado talvez uns 5 anos, finalmente encontrei a banda que não sabia o nome, nem o meu colega sabia que era muito bom e que adorava aquilo, inclusive gravei aquilo para mini disco, mas não sabia o nome da banda, e com muito gosto que na altura descobri então na FNAC o Spain, e comprei logo. Eles na altura tinham 3 álbuns lançados, comprei logo os 3 de rajada, e adoro claramente este primeiro, para o qual eu peço especial atenção, nomeadamente ao Spain. O segundo, que também adoro, que foi o tal álbum que nos deu a conhecer. E o terceiro, não sendo tão bom como os 2 primeiros, também é bom. Depois os Spain acabaram, penso que em 2001, e depois retomaram em 2007 e continuam a seguir a carreira deles, até porque é um estilo de música muito agradável de se ouvir, mas mesmo muito agradável de se ouvir. Talvez um bocadinho depressivo demais, mas é daquele tipo de música que sabe bem ouvir em um ambiente mais calmo, e nomeadamente à noite. Recomendo mesmo. Quem não conhecia Spain e este estilo, que tenho quase a certeza que muita gente não conhece, recomendo sem hesitar. Portanto, quinta e última recomendação de hoje, para a qual eu peço especial atenção: o Spain, com o seu álbum de estreia, The Blue Moods of Spain. Pronto, e por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo. Uma boa tarde.